Bom, sejam bem-vindos a esta nossa 12ª aula do curso de Filosofia Moderna, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo, né? Eu chamo Cleibson Américo, professor de Filosofia. Estamos nós aqui perseverando e mergulhando, né, na filosofia moderna, né, com essa última aula, né? Penúltima e última, né, com René Descartes, que é considerado o pai realmente da filosofia moderna. A gente ainda ficará um pouquinho com ele hoje, né? E depois a gente segue para os desfechos finais, né, da filosofia moderna. Ainda quero trazer mais alguns detalhes do René Descartes para depois passarmos já ainda hoje pelo Blaise Pascal e depois caminharmos para frente, tá certo? Bom, quem não viu as aulas precedentes, né, veja para, né, se situar bem, né, naquilo que nós estamos aqui dizendo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês porque eu quero retomar agora a quinta meditação metafísica. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre a terceira meditação metafísica, né? O Descartes tem um livro chamado Meditações Metafísicas, e essas meditações são 6. A terceira, a gente usou o discurso do método já falando sobre o conhecimento, né? Sobre a nova metodologia, né, do conhecimento, né, protagonizada pelo René Descartes. E também falamos na terceira meditação que ele trata de Deus, e agora na quinta meditação, né? Passamos pela ideia clara e distinta do cogito ergo sum, né? Do sujeito como centro do pensamento, do conhecimento e das certezas, e, ainda por Deus, e agora vamos aprofundar um pouco mais esta temática de Deus, né? Para depois pularmos para o Pascal, a partir da terceira meditação, melhor, da quinta meditação metafísica. Então eu estou aqui com o livro, mas eu vou partilhar aqui com vocês o PDF. E à medida que quiserem comentando, né, só ir levantando a mão aí e podem ir falando. Bom, vocês me confirmem aí, estão vendo a tela, estão nos vendo também? Bom, vamos lá. Bom, então vamos lá, na quinta meditação metafísica. Essa meditação metafísica do René Descartes trata da essência das coisas materiais e, novamente, ainda de Deus, né? E que ele existe. Ele vai tratar novamente ainda sobre a existência de Deus, gente. Veja que a filosofia moderna com René Descartes, ela nasce ainda com esta ideia, muito presente a ideia de Deus, e ele tenta comprovar, demonstrar a existência de Deus, colocando dentro do sistema cartesiano, né? Dentro da sistemática das ideias do René Descartes, Deus como uma existência, uma essência existente, né? Então veja que mesmo no início aí da modernidade, Deus ainda é muito presente, né? Tanto que o Descartes vai fazer um esforço muito grande para tentar demonstrar que Deus existe. Claro que esse esforço da demonstração da existência de Deus vai ser objeto de críticas, vai. Mas, em todo caso, né, o Descartes ele vai tentar aí provar que Deus ele existe, tá certo? Embora ele esteja mais empenhado em provar que Deus ele existe do que como é que ele existe ou do como é que ele é. Bom, então vamos lá. Eu vou aí para página 132. Bom, vocês vão acompanhando aí. Diz aqui o René Descartes. Eu vou ler nesse último parágrafo, número 7. Ora, agora, se do simples fato de que posso tirar de meu pensamento a ideia
de alguma coisa. Vejam só, ele vai construir agora uma argumentação importante, viu, gente? O simples fato de que posso tirar do meu pensamento a ideia de alguma coisa, segue-se que tudo quanto reconheço pertencer clara e distintamente a esta coisa, pertence-lhe de fato, não pertence-lhe de fato. Não posso tirar disto um argumento e uma prova demonstrativa da existência de Deus. É certo que não encontro menos em mim sua ideia, isto é, a ideia de um ser soberanamente perfeito, do que a ideia de qualquer figura ou de qualquer número que seja. Veja, quando ele diz não encontro menos, quer dizer que Deus é tão presente quanto as ideias matemáticas. É isso que ele está dizendo aqui no primeiro momento, né? Deus é tão presente quanto as ideias matemáticas. Bom, e não conheço menos clara e distintamente que uma existência atual e eterna pertence à sua natureza, do que conheço que tudo quanto posso demonstrar de qualquer figura ou de qualquer número pertence verdadeiramente à natureza dessa figura ou desse número. Veja que aqui ele está fazendo, né, uma alusão, uma analogia, né, com ainda, né, com premissas matemáticas, de que assim como é possível demonstrar e conhecer as figuras, e disto lhe seguir a existência, né, ao menos a existência mental, assim também é com a ideia de Deus. Então ele vai construindo nesta ideia. Vamos seguir. E, portanto, ainda que tudo que concluído das meditações anteriores não fosse de modo algum verdadeiro, a existência de Deus deve apresentar-se em meu espírito, ao menos como tão certa quanto considerei até agora todas as verdades das matemáticas, que se referem apenas aos números e às figuras. Veja, aqui ele faz esse paralelo, né, da fidedignidade das premissas matemáticas, né, das verdades matemáticas, que assim como essas verdades também é verdade, né, a existência de Deus, quando se apresenta ao Espírito, né, a ideia clara e distinta. Embora, na verdade, isto não pareça de início inteiramente manifesto e se afigure ter alguma aparência de sofisma, pois, estando habituado em todas as outras coisas a fazer distinção entre a existência e a essência, persuado-me facilmente de que a existência pode ser separada da essência de Deus, e de que assim é possível conceber Deus como não existindo atualmente. Porém, né, mas não obstante, quando penso nisso com maior atenção, eu verifico claramente que a existência não pode ser separada da essência de Deus, tanto quanto da essência de um triângulo retilíneo. Não pode ser separada a grandeza de três ângulos iguais a dois retos, ou da ideia de uma montanha, a ideia de um vale, né? Não pode se separar. De sorte que não sinto menos repugnância em conceber um Deus, isto é, um ser soberanamente perfeito, ao qual falte existência, isto é, ao qual falte alguma perfeição, do que em conceber uma montanha que não tenha vale. Veja, gente, aqui nós temos uns detalhes importantes, viu? Uns detalhes importantes. Deixa eu só dar uma paradinha aqui nesse compartilhar. Vejam. Aqui nós temos alguns detalhes importantes, né? O René Descartes, ele está construindo uma argumentação a favor da existência de Deus, e esta argumentação parte da própria premissa de Deus, né? Parte da própria ideia de Deus. Quando ele diz assim que, assim como não se dá, primeiro ele tem presente que Deus é uma ideia presente, né? Uma ideia clara e distinta que está presente no Espírito, e a gente viu na terceira meditação que esta ideia de Deus está presente no homem sem que o próprio homem a tivesse colocado. Né? Lembre, na terceira meditação, Descartes afirma que a ideia de Deus está presente no homem unicamente porque o próprio Deus colocou. Porque se Deus não tivesse colocado a sua ideia na mente do homem, o homem não seria capaz de conceber essa ideia de Deus.
E ele não seria capaz de conceber porque ele é finito e limitado. Como ele é finito e é um ser limitado, ele não poderia conceber a ideia de um infinito e de um ilimitado se esta ideia não tivesse sido posta de fora. Porque o homem ele é capaz de conceber aquilo que está ao alcance de sua razão. Como Deus está para além da razão, e esta ideia de Deus está presente no homem, esta ideia foi colocada pelo próprio Deus e não pelo homem. Entende? Isso ele afirma lá na terceira meditação metafísica, né? Aqui na quinta ele está dizendo que não se pode conceber a ideia de um Deus ao qual lhe falte a existência. Veja, aqui ele está dizendo assim, olha, quando a gente pensa a ideia de Deus, né, e é uma ideia generalizada, né, ainda que ele ganhe formas diferentes, enfim, mas a ideia de Deus, ela, quando é concebida, ela não é concebida lhe faltando a existência, uma vez que a existência é uma perfeição, porque é mais perfeito existir do que não existir. Então, quando se pensa a ideia de um Deus, não se pensa a ideia de um Deus não existente, se pensa a ideia de um Deus existente, né? De um Deus que existe de verdade, né? De um Deus que não pode lhe faltar perfeição alguma, e dentre elas a própria existência. Assim como, aí o Descartes faz aqui o paralelo, né? Assim como não se pode conceber uma montanha sem um vale. Você pode conceber uma montanha sem um vale, né? O vale é aquela base ali da montanha, né? Não se pode conceber uma montanha sem um vale. Quando a gente pensa uma montanha, automaticamente ela tem que ter o vale, né? Do contrário, não teria como ter montanha. Aí o Descartes diz assim também, assim é também como a ideia de Deus. A ideia de Deus, ela não pode de modo algum ser concebida sem a sua existência. Do contrário, a gente não teria uma ideia verdadeira e perfeita de Deus, porque ele estaria lhe faltando uma perfeição, que é a existência. Até aqui tá claro, gente? Tá tranquilo? Bom, então deixa eu partilhar aqui novamente. Aí diz aqui, mas ainda que, veja, ainda que, com efeito, eu não possa conceber um Deus sem existência, tanto quanto uma montanha sem vale, todavia, como do simples fato de eu conceber uma montanha com vale, não se segue que haja qualquer montanha no mundo. Do mesmo modo, embora eu conceba Deus com existência, parece não decorrer daí que haja algum Deus existente, pois meu pensamento não impõe necessidade alguma às coisas. E como só. E aqui né, a gente vê o Descartes filosofando, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele está afirmando, ele também está problematizando isto. E como só depende de mim o imaginar um cavalo alado, ainda que não haja nenhum que disponha de asas, assim eu poderia talvez atribuir a existência a Deus, ainda que não houvesse Deus algum existente. Mas não é assim. Veja, mas não é assim. É que aqui há um sofisma escondido sob a aparência desta objeção. E esta objeção de fato havia, né? Essa ideia de um Deus concebido na ideia e no pensamento, né? Na ideia e na realidade. Mas não é assim. É que aqui há um sofisma escondido sob a aparência desta objeção, pois, pelo fato de que não posso conceber uma montanha sem vale, não se segue que haja montanha alguma, nem vale algum. Mas somente que a montanha e o vale, quer existam, quer não podem de maneira alguma ser separadas um do outro. Ao passo que, do simples fato de eu não poder conceber Deus sem existência, segue-se que a existência lhe é inseparável e, portanto, que existe verdadeiramente. Não que meu pensamento possa fazer que isso seja assim. Não, não se trata disso, né? E que imponha às coisas qualquer necessidade, né, de ser ou de existir. Mas ao contrário, porque a necessidade da própria coisa, a saber, da existência de Deus, determina meu pensamento a concebê-lo desta maneira. Pois não está em mim liberdade, pois não está em minha liberdade conceber um Deus sem existência, isto é, um ser soberanamente perfeito, sem uma soberana perfeição, como me é dada a liberdade de imaginar um cavalo, né, sem asas ou com asas.
Veja que o Descartes aqui fazendo, né, essa analogia, a gente pode até conceber um cavalo voando, embora não exista nenhum cavalo que voe, mas a gente pode conceber. Agora, claro, não é porque concebemos que a coisa exista. Só que ele está dizendo assim, no caso de Deus, quando pensamos a ideia de Deus, a gente não pode pensar a ideia de Deus como não existente, né? Porque pensá-lo como não existente seria pensá-lo um Deus incompleto, imperfeito, né? Que lhe faltaria a existência, e isso lhe faltaria já de início, né, uma perfeição. Veja, aqui, gente, é, neste argumento, e aí deixa eu dar uma paradinha aqui. Veja, neste argumento do Descartes, ele está afirmando, e é uma afirmação, né, um tanto quanto clara, que conceber a Deus, conceber a ideia de Deus é concebê-lo como existente. Na terceira meditação, ele dizia que nós só temos a ideia da infinitude e da perfeição e da suprema perfeição porque o próprio Deus colocou em nós. Uma vez que nós, seres imperfeitos e seres limitados, não teríamos essa capacidade de tal concepção. Então, Deus colocou em nós. E aqui não nos é dada a liberdade de pensar um Deus como existente apenas no pensamento e não na realidade, porque seria um Deus imperfeito. E disso se segue, e aí eu quero que vocês acompanhem isso, viu? Olha, disso se segue que, se pensarmos um Deus existindo apenas no pensamento e não na realidade, aí já lhe atribuiríamos uma imperfeição, não é? Porque lhe faltaria a existência, que é uma perfeição existir do que não existir, e que, uma vez admitindo essa imperfeição em Deus, disso se segue que, no mesmo momento, poderíamos pensar um outro Deus que fosse existente no pensamento e na realidade, e este é que seria o verdadeiro. Então não dá para pensar um Deus como não existente. Estão conseguindo pegar, gente, essas sutilezas da ideia cartesiana? Rafael, está conseguindo acompanhar? Aldo, tá tranquilo aí, Aldo, Marli. O primeiro parágrafo que o senhor leu parece bem óbvio, mas Isso. depois é que a pessoa percebe a sutileza. Quando dá o exemplo do cavalo, né, que a gente pode até conceber, mas ele não existe. Mas a gente pode não conceber Deus, um Deus que não existisse, mas efetivamente ele. Aí, quando a pessoa vê que o negócio não é tão óbvio assim, quanto parece. Não. Porque quando leu o primeiro, eu pensei assim, não é lógico isso, não. Mas aí depois é que a pessoa. Isso. As meninas estão conseguindo acompanhar, a Jéssica, a Áquila, a Hélida, Sayonara, tá tranquilo isso aí? Professor não tá, não. Mas depois eu vou assistir a aula de novo. Uhum. Eu acho que é porque eu perdi a segunda parte da aula da semana passada. Talvez seja Uhum. isso. Ou eu realmente estou muito lenta hoje. Não se preocupe não, tranquilidade, né? Nós vamos chegar lá. Não, só para eu entender, finalmente, ele acreditava ou não na existência de Deus? Acreditava. O Descartes Ah, tá. acreditava. Então ele tá só com desvaneio aí, né? Tá bom. Ele tá assim problematizando, ele na verdade tá tentando entender como é que a ideia de Deus chega em nossa mente. E por que que uma vez chegando na nossa mente foi colocada pelo próprio Deus. É isso que ele está tentando entender. É isso que ele está tentando demonstrar, que a ideia de Deus está em nós, porque o próprio Deus colocou, e esta ideia de Deus demonstra não somente que é uma ideia, mas também que daí se segue uma existência. É isso que a gente tem que compreender, que daí se segue uma existência. Compreende, gente? Até aqui está claro. Marli, tudo certinho, né? Bom, então, eu quero pegar aqui um.
trecho. Peraí, viu? Cadê Santo Anselmo? Bom, Professor, ele falava, tá tentando lembrar o nome dele, Santo Anselmo, quando ele falava sobre que a gente não consegue imaginar um Deus pequenininho, não tem como imaginar um Deus inferior. Na ideia de Deus é sempre superior. isso. Tem essa relação também, não é? Com Tem. Descartes. Pronto, estava aqui, o senhor perguntou se a gente tinha dúvida, não, mas deixa chegar o nome dele, que eu pergunto. Pronto, agora pode prosseguir, professor. Boa. É porque nós estudamos na medieval, você deve lembrar, né? Isso. Bom, Santo Anselmo. perfeito, bem lembrado, bem lembrado. Gente, olha, e eu quero só trazer aqui um paralelo desta ideia do Descartes de tentar demonstrar a existência de Deus a partir da própria ideia de Deus que existe em nós, porque em suma é isto. Ele está tentando demonstrar a existência de Deus, que Deus ele existe, a partir, né, do fato de que nós temos a ideia de Deus em nós e que nós não produzimos essa ideia. Essa ideia foi colocada na mente do ser humano pelo próprio Deus. Ainda que o ser humano passe por outro, mas no primitivo ser humano foi Deus que colocou. Entendem? Então é uma ideia que o próprio Deus coloca em nós e nós não seremos capazes de produzi-la. Vem de Deus a ideia de Deus. É isto. E que, como é uma perfeição existir, se segue que da ideia segue-se a existência. Porque senão seria um Deus incompleto e imperfeito, se ele existisse apenas no pensamento e não na realidade. Isto faz lembrar, e aí é onde eu quero linkar aqui com vocês. Isto faz lembrar um argumento que também foi construído por Santo Anselmo de Cantuária, no século XIII, século XII, né, em plena Idade Média, né, no comecinho da filosofia escolástica. Certo, gente? E na filosofia escolástica, Santo Anselmo ele é um grande nome, ele é o pai, né, o fundador, o iniciador da filosofia escolástica, né, da qual fez parte ele, Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, né, e outros. O Santo Anselmo também fez o mesmo esforço, gente, para tentar também demonstrar a existência de Deus a partir da própria ideia de Deus. Certo? A partir da própria ideia de Deus. E aí eu vou ler um trechinho do argumento de Santo Anselmo, que está no livro dele, Proslógio. Eu estou lendo aqui a partir da coleção Os Pensadores, no volume 7º. Ele tem um monológio e o proslógio. Eu estou lendo o proslógio no capítulo 2º, que o tema é que Deus ele existe verdadeiramente. Certo? Que Deus ele existe verdadeiramente. Bom, eu quero que vocês acompanhem aí essa leitura com bastante atenção para vocês que vendo as sutilezas, viu, gente? Vejam, que Deus ele existe verdadeiramente. Diz Santo Anselmo: então, ó Senhor, tu que nos concedestes a razão em defesa da fé, faze com que eu conheça, até quanto me é possível, que tu existes, assim como acreditamos, e que és aquilo que acreditamos. Cremos, pois, com firmeza, que tu és o ser do qual não é possível pensar nada maior. Lembra disso, Jéssica? Cremos, pois, com firmeza que Lembro sim. tu és o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente, o insensato, diz em seu coração: Deus não existe? Isso está no Salmo 13, no versículo 1. Será que Deus não existe porque o insensato diz: Deus não existe? Porém, o insensato, quando eu digo o ser do qual não se pode pensar nada maior, ouve o que digo e o compreende. Ora, aquilo que ele compreende se encontra em sua inteligência, ainda que possa não compreender que existe realmente. Na verdade, ter a ideia de um objeto qualquer na inteligência e compreender que existe realmente são coisas distintas.
Um pintor, por exemplo, ao imaginar a obra que vai fazer, sem dúvida, a possui em sua inteligência, porém nada compreende da existência real, né, da mesma, porque ainda não a executou. Quando, ao contrário, a tiver pintado, não a possuirá apenas na mente, mas também lhe compreenderá a existência, porque já a executou. O insensato há de convir, né, há de concordar, igualmente, que existe na sua inteligência o ser do qual não se pode pensar nada maior, porque ouve e compreende esta frase. E tudo aquilo que se compreende encontra-se na inteligência. E aí agora vai, viu? Segura aí. Mas o ser do qual não é possível pensar nada maior não pode existir somente na inteligência. Se, pois, existisse apenas na inteligência, poder-se-ia pensar que há outro ser existente também na realidade, e que este é que seria o maior. Se, portanto, o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, este mesmo ser, do qual não se pode pensar nada maior, tornar-se-ia o ser do qual é possível, ao contrário, pensar algo maior, o que certamente é absurdo. Logo, o ser do qual não se pode pensar nada maior existe sem dúvidas na inteligência e na realidade. Bom, Jéssica Erlane, explica isso aí. Misericórdia. Vendo, eu compreendo que o que existe na inteligência e na realidade é superior ao que está somente na inteligência. É isso que Santo Anselmo quer dizer. Boa. Felipe. Esse argumento é o argumento ontológico, né? Recebeu esse nome, argumento ontológico. Bom, quem mais quer comentar? Aldo, ali, André. Professor, eu queria que ele argumentasse a brilhante ideia de defender a ideia do ateu e defender aquilo que não existe. Como é que é provar o que não existe? Se a gente fizer esse exercício no contrário, e não existe na realidade, também não existe na inteligência. Para existir, você tem que usar os elementos necessários para provar que não existe, né? Então, o argumento contrário, porque quando ele está muito focado na realidade material, já que o imaterial ou o sobrenatural para ele não é realidade, então essa linha de pensamento dele é bem enviesada, na minha opinião. Sim. Ok. Quem mais? Naciene quer falar? Leonardo? Sayonara Nascimento. Bom. Então veja. Santo Anselmo está dizendo essencialmente, gente, a mesma ideia, a mesma construção até do argumento do René Descartes. Ou melhor, ao contrário, né? Porque cronologicamente Santo Anselmo está anterior. O René Descartes está usando essencialmente, estruturalmente, o mesmo argumento ontológico que usou Santo Anselmo. Este argumento a favor da existência de Deus, a partir da própria ideia de Deus, ele foi chamado posteriormente, sobretudo pelo Immanuel Kant, né? um século aí depois do Descartes, foi chamado de argumento ontológico. Por que ontológico? Porque ele se refere ao ser de Deus a partir da ideia de Deus. Né? Onto quer dizer ser, ontológico, a ideia de Deus, né? Do ser de Deus a partir da ideia de Deus, certo? O próprio Santo Anselmo e o próprio Descartes não deram esse nome de argumento ontológico, né? Mas o Kant é quem vai nominar isso aí. Aquele argumento de Anselmo e de Descartes é um argumento ontológico, que é falar do ser de Deus a partir da ideia de Deus. Bom, então Santo Anselmo aqui está dizendo que quando nós pensamos Deus,
né? Nós sempre o fazemos, sempre o pensamos como ser do qual não é possível pensar nada maior. Porque ninguém vai pensar Deus como tendo algo maior do que Deus, não é? Mesmo o insensato, né? Mesmo o incipiente, né? Mesmo o ateu. Ele está dizendo assim, ó, mesmo o ateu, quando vai pensar Deus, ele, ainda que para negar a ideia de Deus, mas ele não pensa Deus como algo ao qual possa ter algo maior, né? Não, quando se pensa Deus, sempre pensa Deus maior do que o universo, né? Não se pensa Deus menor do que o universo. Ninguém pensa a ideia de Deus assim. Então, como nós pensamos Deus como ser do qual não é possível de modo algum pensar nada maior, este Deus ele precisa existir não somente na inteligência, mas também na realidade. Porque se ele existir apenas na inteligência e não na realidade, já estaria lhe faltando uma perfeição, né? Ele já seria incompleto, porque existe apenas na inteligência e não na realidade. Então já estaria faltando. E se assim fosse, se Deus existisse apenas na inteligência e não na realidade, até mesmo o insensato poderia pensar que há um outro, e este aqui seria o verdadeiro Deus, em que existe no pensamento e na realidade. Então, ou seja, não se pode negar a Deus a existência, né? Tornar ele apenas uma ideia, porque isso seria já atribuir uma imperfeição. E automaticamente a gente poderia pensar um outro, que existisse na inteligência, na realidade, e este é que seria verdadeiramente Deus, o ser do qual não é possível pensar nada maior. Entende? Veja que Santo Anselmo aqui ele está fazendo uma construção, né, também de demonstrar a essência de Deus a partir da própria ideia de Deus presente no homem. Diz, Felipe. Ele teve contato com as ideias de Santo Anselmo, é possível dizer isso de certeza ou é só uma especulação? O Descartes com Santo Anselmo? Sim. Pronto, é aí onde é que está. Aí onde é que está o problema. Porque, veja, Santo Anselmo está no século XII, né? 1100 e pouco, beleza, século XII. E o Descartes está no século XVII, morre em 1650. 12, 13, 14, 15, 16. Então nós temos uma diferença de 5 séculos, né, do Descartes em relação ao Santo Anselmo. O Descartes, vocês viram, gente, que essencialmente o argumento é o mesmo, né? O modo como Santo Anselmo quer demonstrar Deus e o modo como René Descartes quer demonstrar Deus é essencialmente a mesma forma, né? Quer falar que deduzir que da ideia de Deus, né, segue-se a sua existência, senão lhe faltaria uma perfeição. Então Deus existe tanto no pensamento quanto na realidade. É o ser do qual não é possível pensar nada maior. É a mesma ideia. Aí veja, o Descartes ele não cita Santo Anselmo, né? Vocês viram, a gente viu lá o trecho da quinta meditação metafísica. O Descartes de fato ele não cita Santo Anselmo, não cita. E para ele não citar, ele tem duas possibilidades. Ou o Descartes ele desenvolve esta ideia independentemente, por conta própria, sem ter tido nenhum contato com a obra de Santo Anselmo, né? Então isso pode acontecer, isso não é raro na história da filosofia e da ciência, né? Haja vista que Leibniz e Newton, por exemplo, desenvolvem ideias sem não terem tido contato um com o outro, e é a mesma ideia, né? Então isso na física isso pode acontecer também, né? Na filosofia. Então, Leibniz e Newton. Então pode acontecer, isso é muito comum, né? De pensadores em lugares diferentes que têm contato, chegar à mesma conclusão, desenvolver o mesmo teorema, isso acontece. Agora, então o Descartes pode não ter tido contato com a obra de Santo Anselmo, realmente pode não ter, e ainda assim desenvolver um argumento essencialmente igual, pode. Agora, pode também ele ter tido contato e simplesmente não cita. E os que defendem que ele teve contato e simplesmente não cita, argumentam o seguinte, que o Descartes ele estudou em uma escola jesuítica, né, o Colégio de La Flèche, lá na França, né, Descartes é francês. Então ele estudou numa escola jesuítica. Os jesuítas ensinavam a filosofia escolástica, né, os jesuítas, o método era um método escolástico, né, então nas escolas jesuítas era a filosofia escolástica que predominava. E a filosofia escolástica tem como pai fundador Santo Anselmo. Aí a pergunta que fica é, como é que o Descartes não teve contato?
se ele passou pelo menos 3 anos no colégio de La Flèche. Então, isso aí é um problema que os biógrafos tentam resolver isso aí, né, para ver. É um problema. Faz todo sentido. É, Até porque o conhecimento na época era muito resumido, né? Então, um homem desse sabia tudo que se produzia desde a antiguidade. é. Então, é muito possível que o Descartes tenha tido contato com a obra de Santo Anselmo e ele faz essa argumentação e não cita, né? Enfim, em relação a a isso aí do Descartes, né? Se o Descartes foi honesto ou não foi, né? Só Deus sabe da consciência do René Descartes. O fato é que o argumento é essencialmente o mesmo. Isso aí realmente é um fato, entende? O argumento realmente é o mesmo. Então, muitos críticos do Descartes argumentam que o Descartes sabia que era de Santo Anselmo, teve contato, mas não quis citar. Outros dizem, não, o Descartes ele desenvolveu a ideia, mas ele não leu a obra de Santo Anselmo. É porque ele não cita realmente na obra dele Santo Anselmo, né? Então, né, deixemos isso aí para o julgamento, né? Como Deus escreve tudo lá no livro da vida, então Deus escreveu isso aí, né? Se o Descartes foi honesto ou não, enfim, né? Isso vai lá para o julgamento final. Entende, Marli? O fato é que é um negócio delicado. Então, veja, gente. A nós cabe aqui a gente trazer o seguinte, né? Que o René Descartes, ele faz realmente um esforço, né, teórico de tentar demonstrar a existência de um Deus como ideia certa. Uma ideia tão clara e tão distinta quanto a ideia do cogito, a ideia do sujeito pensante, né? A ideia do sujeito que duvida, a ideia do sujeito que pensa, disso se segue a sua existência. Né? Assim também da ideia de Deus, esta ideia que foi colocada no homem pelo próprio Deus, disso se segue a sua existência. É uma ideia clara e distinta e é uma ideia para o Descartes indubitável. Não dá para estar duvidando da ideia de Deus, porque até para duvidar da ideia de Deus precisa da ideia de um Deus existente. Né, que é um pouco isso do que o André trouxe. Então não dá para negar Deus sem ao menos concebê-lo. Então, neste sentido, mesmo o ateu, quando pensa a ideia de um Deus para negar, antes de negar, ele tem que conceber. E quando o ateu concebe um Deus para negar, ele concebe o Deus como um ser do qual não é possível pensar nada maior. Entende? Então veja que a própria negação pressupõe a afirmação. Né? Negar neste sentido é afirmar. Né? Se afirma para depois negar. E como mesmo na mente do insensato há uma afirmação de Deus, esta afirmação de Deus que está na mente do próprio insensato, né, do próprio incipiente, foi o próprio Deus quem colocou lá. Porque mesmo o negador da ideia de Deus não teria a ideia de Deus para negar se não fosse colocado pelo próprio Deus. Então, eles estão dizendo, tanto Descartes quanto o Santo Anselmo, estão dizendo, olha, ninguém foge da ideia de um Deus. Ninguém foge. Não é? Nem o crente, nem o insensato. Ninguém foge da ideia de um Deus. Ele é o ser do qual não é possível pensar nada maior de modo algum. Compreendem, gente? Então veja que o René Descartes ele vai inserir Deus no sistema filosófico, né, cartesiano, como uma a segunda principal ideia clara e distinta. Né? A primeira ideia do sujeito, depois a ideia de Deus. E só daí, veja, e só daí é que vai se seguir a ideia do mundo. Porque a ideia de um mundo vai depender também da ideia de Deus. Porque Deus é quem cria e mantém tudo na existência. O Descartes pensa dessa forma, né? Deus cria e mantém tudo na existência. Então, a conservação da realidade natural, dos entes, né, dos seres, quem dá é o próprio Deus. Deus ele criou tudo, colocou tudo em movimento e daí colocou as coisas para funcionar. Agora, a esta ideia de Deus, gente, aí também vai surgir algumas críticas, né? A ideia do Deus em Descartes. Veja, o Deus, a ideia de um Deus em Descartes também vai ser objeto de algumas críticas, sobretudo, né, conforme eu já disse lá no comecinho, do Blaise Pascal. O Pascal também é um filósofo matemático, né, que está
ali na época do Descartes, pouquinho de nada depois. E o Blaise Pascal, numa obra chamada Pensamentos, né, Le Pensée, ele vai dizer o seguinte, isso no Pensamento 77, eu estou lendo aqui também da obra da coleção Os Pensadores, que é o volume 16. Ele diz assim, eu não posso perdoar Descartes, olha só, eu não posso perdoar Descartes, porque bem quisera ele, em toda a sua filosofia, passar sem Deus. O Pascal vai dizer que o Descartes, no fundo, queria passar a sua filosofia sem colocar Deus lá dentro, né? Passar sem Deus, mas não pôde evitar de fazer de Deus, não é alguém que dá um piparote, né, um empurrãozinho para pôr todo mundo em movimento. E depois do que não precisa mais de Deus. Veja, aí ele está dizendo que a ideia que o Descartes tem de Deus é a ideia de um ente, né, de um ser divino que colocou tudo em movimento, fez o mundo funcionar de modo mecânico, né, com leis naturais e tudo mais, mas depois não intervém mais. As coisas estão funcionando e Deus está lá na dele. Então, o Pascal vai construir uma crítica nesse sentido de que o Deus, assim como é pensado por René Descartes, não é o Deus dos patriarcas. Né? O Descartes diz isso, olha, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é o Deus da religião. O Deus de Descartes não é um Deus a quem se possa orar. Quando Descartes diz que Deus é uma ideia, é uma substância infinita, onipotente, onisciente, tal, tá, beleza. Mas não é como que para o Pascal, o Descartes não tivesse colocado o caráter personalístico de Deus, de um Deus pessoa, mas o Deus como uma substância infinita que colocou tudo em movimento. Mas por não enfatizar este caráter personalístico de pessoa em Deus, aí o Pascal diz, olha, esse não é o mesmo Deus da religião. Como é que você vai se dirigir a uma substância infinita? Como é que você vai orar e pedir perdão a uma substância infinita? Você pede perdão a uma pessoa eterna, mas não a uma substância infinita. Você pede perdão a um Deus, né, que se relaciona com o ser humano, mas não a um Deus que fez um mundo mecânico e colocou tudo em funcionamento sob leis, né, e regras. Então, aqui surge, gente, uma série de críticas a partir da crítica do Blaise Pascal, e isso vai se seguir por muitos outros, viu? Lá na frente tem outro chamado Max Scheler, né, que também vai ter uma mesma crítica, né, ao René Descartes. E a gente vai ver ainda um pouquinho dessas críticas ainda nesta aula de hoje, tá certo? Bom, vamos só dar uma paradinha, 5 minutinhos para um recreio e a gente volta já já, tá certo? Até breve.